Bom, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é extremamente delicado. Eu vou evitar usar algumas palavras nesse vídeo para o YouTube não penalizar a gente, mas eu vou falar sobre aquele cenário onde um dos sócios ele vem a faltar aqui no plano terreno. E o que acontece com as cotas, com a participação desse sócio? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que uma sociedade ela é formada por pessoas e essas pessoas elas adquirem em sociedade direitos e obrigações, tanto a obrigação, claro, de exercer o seu papel, de cumprir ali aquilo que foi proposto para ele fazer como sócio, de buscar os melhores interesses da sociedade, ajudar ali os sócios de forma complementar para fazer o negócio dar certo. A sociedade é formada por pessoas que têm interesse em fazer a empresa funcionar, em fazer aquele empreendimento ser bem sucedido. Esse é o grande desafio de toda a sociedade. Quando um sócio vem a faltar, aquela participação que ele tem na empresa, aquilo é considerado uma espécie de patrimônio. Isso é um patrimônio que ele adquiriu, que ele construiu. Quando eu comecei a Safe há 6 anos atrás, eu estava construindo algo, construindo um patrimônio para mim, para minha família. É isso que eu tenho feito nos últimos 6 anos, é isso que o meu sócio tem feito nos últimos 6 anos. Então, quando a gente constrói esse patrimônio, assim como você, quando compra uma casa, quando você adquire um bem, você pretende que isso permaneça com você, claro, e na hipótese de você vir a faltar, que isso seja repassado para sua família, para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Sejam eles cônjuge, esposa, marido, sejam os filhos, sejam os pais. Isso tudo vai ser definido no momento em que você vier a faltar. Com a participação societária, acontece exatamente a mesma coisa. A participação societária, ela entra dentro lá do inventário que vai ser feito após ali o episódio, né, o teu falecimento, e aí isso vai ser discutido como vai ser fracionado entre os seus sucessores. Esse é o padrão, tá? Esse é o padrão do Código Civil. Portanto, se você não tiver nada que diga o contrário, é isso que vai acontecer. A sua participação, ela vai ser passada aos seus sucessores, e aí isso pode ser liquidado, ou seja, pode ser transformado aquela participação em dinheiro, né, e isso ser repassado para os sucessores, ou eventualmente eles podem querer exercer um papel na sociedade. E aí entra, pessoal, a razão, a raiz de vários conflitos societários que eu já vi na minha história como advogado empresarial. Eu já vi vários conflitos onde isso veio acontecer, não somente coisas que eu cuidei, né, de clientes que eu atendi, mas de relatos de negócios que eu acompanhei, que por não haver uma disposição prévia do que aconteceria numa hipótese como essa, e geralmente essa disposição vai dentro do acordo de sócio, que a gente fala tanto aqui nessa playlist aqui do YouTube, quando não há previsão disso, o que acontece é, os filhos eventualmente querem participar, a esposa, o marido vai querer brigar por aquela participação, e muitas vezes eles não estavam envolvidos no negócio. Não é como se as pessoas estivessem criando empresas envolvendo a família para a família participar, né? Assim, não é toda empresa que é familiar. As empresas têm seus perfis. E aí, numa empresa que não é familiar, e mesmo nas familiares isso acontece bastante, uma empresa que não é familiar, se uma pessoa, né, da família, um sucessor, ele vem a ocupar o papel daquele sócio que veio a faltar, isso vai gerar conflitos, porque muitas vezes aquela pessoa não estava envolvida na operação, não tem conhecimento a respeito, só quer participar, porque afinal de contas era do meu pai, eu vou ficar, ou era da minha mãe, eu vou ficar. E isso vira motivo de dor de cabeça para todo mundo, vira motivo de disputa judicial, que pode se estender às vezes por anos. Especialmente se a empresa está dando certo. Quando a empresa dá certo, quando envolve dinheiro, quando envolve sucessão, vocês sabem que sempre dá briga. Então você, como sócio de uma empresa, se você zela, primeiro, pela empresa, pelo sucesso do negócio, e segundo, pela sua família, pelo patrimônio que você vai deixar para a tua família, é importante que você, no acordo dos sócios, estabeleça as regras do que vai acontecer nessas hipóteses. É muito saudável fazer isso. Essa conversa, ela tem que acontecer entre os sócios. Vocês precisam falar sobre essas hipóteses. Quando acontecer, se acontecer, todo mundo vai saber exatamente o que vai acontecer, sem prejudicar a sociedade, sem prejudicar a família, sem prejudicar os sucessores, e aí todo mundo fica relativamente aliviado, porque é menos uma dor de cabeça num momento tão delicado, tão triste, quando é ali um sócio que vem a faltar. Então vamos lá, do acordo de sócio, o que você pode colocar? Né? A nossa recomendação, existe uma liberdade, né, para você trabalhar como isso vai acontecer. Mas o que eu recomendo, se eu puder te dar uma orientação, né, vamos usar esse vídeo aqui quase como uma consultoria gratuita, a minha recomendação é que você nunca permita que os sucessores entrem na sociedade automaticamente. Você precisa prever expressamente isso. Se você não prevê expressamente que os sucessores não entram na sociedade, aquela hipótese que eu mencionei do conflito, do sucessor que quer entrar, que quer participar, quer ter voto, sem ter conhecimento nenhum da empresa, tudo isso vai acontecer, e aí é dor de cabeça. Então coloque no acordo dos sócios que a sucessão ela não acontece de forma automática, eles não vão assumir a participação, eles não vão participar da sociedade. Eles poderiam participar se os outros sócios permitissem. Então, num cenário de uma sociedade limitada, né, a famosa LTDA, a sociedade ela é uma sociedade de pessoas. Então, para um sócio entrar nessa sociedade, por padrão, os demais sócios têm que aceitar essa pessoa, mesmo sendo um sucessor direto. Tem que haver ali uma aceitação daquela pessoa que vai entrar. E aí, quando não há aceitação, dá conflito. Então, se você prevê no acordo dos sócios que eles não vão entrar automaticamente, cria-se uma liberdade para que, na hipótese dos sócios não quererem que os sucessores assumam, eles podem simplesmente liquidar a participação daquele sócio, que é literalmente calcular o quanto ela corresponde em dinheiro e pagar aos sucessores. Assim como aconteceria com um imóvel que é vendido e aí os filhos dividem o dinheiro. Tudo isso acontece numa participação societária também, dentro ali da discussão de um inventário, né? Enfim, tudo isso vai entrar nesse cálculo. Só que isso tem que estar previsto no teu acordo de sócio. Essa é a boa prática que eu sempre recomendo para os meus clientes, porque eu acho que é a mais saudável para a empresa e para a família, porque a família não sai prejudicada, os sucessores não saem prejudicados e a empresa também não, afinal de contas,
o máximo que vai acontecer é ter que apertar o cinto ali para poder pagar aquele valor, né? Ou parcelar, negociar, tudo isso dá para ser feito dentro de uma estrutura de sucessão, de repasse e liquidação daquele valor que pertencia àquele sócio. O cálculo de valor de mercado da empresa vai estar previsto onde? Como é que eu vou definir? Vai ser via balanço patrimonial? Vai ser via fluxo de caixa descontado? Vai ser algum outro método de cálculo de valuation da empresa? Se você está no mercado, né, de tecnologia, por exemplo, você tem que trabalhar valuation aplicável no teu mercado. Se você é uma startup, por exemplo, valuation de mercado de startup. Veja qual que é o método de valuation mais seguro, geralmente é fluxo de caixa descontado, vê o multiplicador de mercado que se aplica no teu segmento e faz o cálculo em cima disso. Esse é o melhor cenário. Porque também existe o cenário onde você quer calcular lá embaixo, para você não pagar muita coisa ali para os sucessores, e aí isso vira uma disputa judicial depois, porque eles podem querer ajuizar e discutir isso. Mas, não, na verdade, o cálculo tinha que ser outro. A empresa vale muito mais do que disseram que valia. E aí você vai ter dor de cabeça. Então, se o nosso propósito é evitar dor de cabeça, tente trabalhar sempre com valuations, com valor de mercado, que sejam aplicáveis de fato no teu segmento, no teu modelo de negócio e no perfil de empresa que você tem, no ritmo de crescimento que você tem. Calculou a valuation, estabeleceu qual que é ali o método, você já vai ter um bom caminho para fazer a liquidação das cotas, a liquidação da participação para passar aos sucessores. Esse é o cenário de uma sociedade limitada. Numa sociedade por ações, uma SA, o cenário muda pouco, mas muda um pouquinho, porque a sociedade por ações ela não é uma sociedade de pessoas. Não existe necessariamente a necessidade dos demais sócios aprovarem a entrada de um sucessor, porque a sociedade por ações ela é uma sociedade bem capitalista. O que interessa é quem é detentor das ações. Então, a sucessão, você pode até colocar no teu estatuto social, que é o documento constitutivo da SA, né? Na limitada é o contrato social, né? SA, o estatuto social. Você pode colocar no estatuto, pode colocar no acordo de acionistas essas regras ali que eu mencionei, de evitar que a sucessão aconteça de forma automática. Mas no SA, como que importa? Literalmente, é o tipo de ação, se é preferencial ou ordinária, né? Se dá direito a voto ou não. E o quanto aquela pessoa tem de ações, às vezes é muito mais aceitável você permitir que o sucessor assuma o papel dele, né? Não como um sócio votante, mas como alguém que tem as ações e tem direito ao lucro, aos resultados da empresa, né? Essa participação nos lucros, muitas vezes, ela é até saudável, né? Muitas vezes acontece isso. Então, para evitar da empresa ter que desembolsar um grande valor para liquidar as ações ou liquidar as cotas e pagar os sucessores, simplesmente se arbitra que nessa hipótese, isso pode estar inclusive no acordo de sócios, deve estar, nessa hipótese da empresa não querer pagar, os sócios não quiserem liquidar para pagar, mantém os sucessores no quadro societário, no quadro de acionistas, e eles mantêm as ações, mantêm a participação sem necessariamente ter atividade, ter participação na operação da empresa. Eles podem simplesmente receber os lucros, receber a participação deles na operação, sem efetivamente estar no dia a dia, sem participar das decisões. Isso pode ser saudável, porque você mantém o direito da família, mantém o direito dos sucessores, ou de quem tiver direito àquela participação do sócio que veio a falecer, e ao mesmo tempo você preserva a autonomia da empresa, preserva a governança da empresa. Só que tudo isso, pessoal, só funciona se tiver critérios claros estabelecidos previamente, lá no acordo de sócio, no acordo de acionistas, no próprio estatuto, você pode colocar isso até no contrato social. Não recomendo, né? Contrato social não é documento de governança. Contrato social é documento de certificação de nascimento de uma empresa. Agora, o acordo de sócio, sim. E esse é o melhor documento para você estabelecer esse tipo de regra e evitar que, numa eventual hipótese como essa, que é muito triste, muito complicada, delicada, você não gere ainda mais problemas para a tua família, para os seus sucessores e para os teus sócios, para a tua empresa, para os teus clientes, para os colaboradores da sua empresa. Muita empresa que às vezes tem 100, 150 funcionários, tem milhares de clientes, e aí uma questão como essa vira uma baita dor de cabeça, leva a empresa a perder valor de mercado, a entregar serviços ruins. Quantas empresas grandes a gente não vê passando por dificuldades porque tiveram problemas familiares? Porque tiveram conflitos entre família, tiveram conflitos societários. Então não permita que isso aconteça na tua empresa. O objetivo da Safe, o que nos move aqui na Safe, é garantir a longevidade das empresas. E uma parte essencial desse processo é você cuidar da sociedade. Conte com a nossa equipe para isso, nós estamos aqui para te ajudar, já fizemos aí centenas de acordos de sócios aqui nos últimos 7 anos, nossa equipe tem uma expertise nisso, inclusive é um dos meus sócios aqui que cuida dessa parte na Safe, então você vai ser muito bem-vindo aqui para a gente ajudar a cuidar aí da tua sociedade. Se inscreve nesse canal se você curtiu o vídeo, gostou do conteúdo, achou legal essa proposta. Dá uma olhadinha nos vídeos dessa playlist. Tem aqui, acho que pelo menos uns 10 vídeos aqui na playlist já sobre a parte societária. E tem outros vídeos de outros temas aqui no nosso canal. Tem saído 2 vídeos por semana direto aí. Então vale muito a pena conferir, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença no teu negócio. Compartilha com quem você achar que faz sentido. Deixa sugestões de temas aqui nos comentários. Enfim, faça tudo que todo influenciador de YouTube faz. Porque isso realmente ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a levar esse vídeo a mais gente. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.